19 é o cálculo do campo de um dipolo. É o mesmo cálculo que a gente tinha feito no livro para o eixo Z. Lembra que a gente fez o cálculo? Nesse eixo aqui, ó, Z, há uma distância Z do centro do dipolo. Então, foi feito só, calculou o campo da carga mais, o campo da carga menos e diminuiu, tá? Aqui é a mesma coisa, só que é feito na direção perpendicular. Tá? Então, no ponto P, faz uma distância uma distância Rzinho em relação ao centro do dipolo. Tá? Agora, o cálculo é feito da forma tradicional, tá? Quer dizer, não tem nada de excepcional. Aqui você só tem que pegar o seno, né? O seno desse ângulo, e vocês vão lembrar que cada campo aqui, ó, vai estar numa diagonal. Esse aqui vai apontar, ó, diagonal para baixo, e esse aqui, ó, se dirige a carga diagonal contrária. Tá? As componentes cosseno, nesse caso, se anulam. Tá? Então, tanto para a esquerda quanto para a direita, componentes cosseno se anulam. Sobra as componentes seno desse ângulo aqui. Ó, tá? O seno do ângulo. Como o seno do ângulo é dado por Dzinho sobre 2, dividido pela hipotenusa, a hipotenusa é a raiz desse quadrado, mas esse é o quadrado, tá aqui. Tá? Então, e as duas componentes diagonais vão estar para baixo. Ó. Uma vai estar para cá e a outra vai estar para cá. Tá? Então, o que acontece? A gente conclui logo de imediato que o campo total vai ser o quê? Vai ser para baixo. Né? Então, essa é a figura aqui. Ó. O campo da partícula 1, diagonal para a direita. Campo da partícula 2, diagonal para a esquerda. As componentes cosseno, que são essas aqui, são simétricas, se cancelam. E as componentes seno são duas. Ó. Duas, né? Essa de cá e essa de cá, elas se somam. Tá? Então, o campo total é duas vezes a componente seno. Então, duas vezes a componente seno. E o seno é dado pelo quê? Catetor oposto que é Dzinho sobre a hipotenusa, que é o Dzinho quadrado, mais o Rzinho quadrado. Aqui. Tá? Ó, então, aqui, ó, é o módulo do campo. Né? O módulo do campo é 1 vezes o seno. Aí, ajeitando aqui, essas coisas aqui, ficou QD. Esse 2 aqui cortou com esse 2. 4πy0, Dzinho mais R2. Tá? E aí se faz a observação seguinte. Ó. Se vocês tiverem uma distância muito grande em relação ao centro, tal que essa razão, ó, Dzinho sobre R seja muito pequeno, D sobre R seja muito pequeno, aí vocês podem desprezar, ó, esse valor da distância entre as cargas e aproximar isso aqui só pelo valor do R2 a 3 meios, que vai dar R ao cubo. Tá? R ao cubo. E aí, ó, R ao cubo, colocando embaixo, vai ficar ó, QD sobre 4πy0R3. Se vocês lembram lá da dedução que a gente fez para o eixo Z, dá a mesma coisa, só que aqui seria Z3. Tá? Então, aqui se conclui que aquela expressão, em geral, ela vale para qualquer direção. Então, embora não seja fácil de demonstrar, mas a expressão aqui é o momento de dipolo módulo, é P, QD, né? P sobre 4πy0R3. Tá? Então, essa expressão vale para qualquer posição do espaço, tá? Embora não seja fácil de demonstrar. Agora, o item B, ele quer mostrar que ele quer saber para onde aponta. Né? Isso a gente já comentou, né? Então, o campo ele está para baixo, né? Faz um ângulo de menos 90 com o eixo X, positivo. Tá? 32 e o 33 é uma sequência. Tá? Esse 32 aqui é um problema típico de calcular o campo sobre uma barra finita, né? Comprimento L. E deixa eu ver se eu me lembro aqui. Não sei se a gente calculou da barra infinita já. Acho que a gente já calculou da barra infinita. Não.
Acho que não. Ah, a gente calculou só do anel. Agora. Olha, então esse aqui é um problema de integração, tá? Problema de integração. Então, vocês querem saber o campo no ponto P, né? E causado por essa barra na posição simétrica, né? Na mediatriz da barra, tá? Ou seja, exatamente no centro geométrico dela, no campo perpendicular, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Aí vocês fazem, ver se tem a figurinha, que não tem a figurinha. Vocês pegam aqui um elemento dx, né? E aqui a densidade de cargas é lambda, né? Que é a carga total dividida por L, né? Seria Q dividido por L, tá? Aqui, inclusive, tem forma diferencial, tá? Ó, dQ é lambda dx, tá? E esse lambda total, esse lambda aqui, ele é a densidade que é calculada como a carga total Qzinho dividido pelo comprimento L, então, Q sobre L, tá? Então, num pedacinho dx, vocês vão ter vezes lambda, vai ter a fração dq, tá? E esse dq aqui, ó, produz um campo do lado de cá, dr. E do lado de lá, a mesma coisa, tá? Deixa eu botar aqui, vou mostrar. Meio torta a barra. Tá? Ó, a barra tem aqui essa parte aqui, L sobre 2, né? L sobre 2, aqui também L sobre 2. Aí vocês pegam aqui o elementozinho, aqui o eixo X, né? Eixo X, eixo X, aqui. Aqui é o ponto P, que vai estar uma distância, acho que é R, né? A distância, não me lembro agora qual é. Ah, sim, a distância é R. Então, essa distância aqui é R, né? Ponto P, no eixo Y, essa distância aqui é R. Tá? P, que é R. Aí acontece o seguinte, vocês pegam um pedacinho de carga aqui, dx, um pedacinho de elemento dx, aí vocês vão ter o campo que vai ser proporcional à carga dq nesse pedaço que é lambda vezes dx, né? E aí vocês vão ter um campo aqui, ó. O campo vai passar aqui, ó. Aí vai ser um campo dE, né? dE aqui, ó. Agora, aqui acontece sempre aquela situação em que o lado de lá vai ter uma contribuição assimétrica aqui, ó, tá? Vai ter a contribuição, e aqui vai ser digamos, aqui seria o dE menos, né? E aqui seria o dE mais. dE mais. Então, o que vai sobrar aqui? Ó? As componentes, essas componentes aqui, ó, se cancelam, né? E vai sobrar duas vezes a componente vertical, tá? E no caso aqui, aí depende lá do ângulo que ele tomou, acho que foi esse ângulo aqui, ele tomou esse ângulo de cá, né? Então, vai ser cosseno, né, desse ângulo de cá, e as componentes seno desaparecem, tá? Então, vai ser duas vezes, ó, essa parte aqui, tá? Duas vezes, tá? Então, o campo DE total vai ser sempre duas vezes, né, a componente vertical, tá? E a integração é feita, ó, calculando o x, ó, desde dessa posição aqui, ó, seria menos L sobre 2, ó, menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, o resto é só integração, tá? Então, vamos ver aqui os detalhes aqui. Ó. Então, as componentes aqui que interessam, na verdade, são seno, né? São seno porque ele pega esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, seno dele é o R dividido pela hipotenusa. Seno dele, ó, seno dele, seno é R dividido pela hipotenusa. Tá? Então, as componentes que sobram são duas vezes a componente seno. E, e na hora de integrar, vocês usam aquele argumento. A função aqui vai ser simétrica, né?
as componentes são, na verdade, são pares, né? Vocês podem, em vez de calcular de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, basta calcular duas vezes de 0 a L, tá? Que é mais fácil de escrever aqui. Ó. Duas vezes de 0 a L, né? E o resto aqui, ó, dq, é a carga, aqui é o módulo do campo, e aqui é o seno, projeção desse ângulo aqui, né? Projeção vertical, né? Esse ângulo aqui. Agora o resto aqui, ó, só ajeitou aqui, tirou para fora essas constantes, né? E ficou uma integral, ó, padrão, ó, o lambda R, certo? Aí ficou dx sobre x2 mais R2 é 3 meios, tá? E essa integral é uma integral padrão, que vocês podem olhar na tabela. Se vocês quiserem, pode também fazer por substituição trigonométrica direto, tá? É só colocar esse x como Rzão, tangente θ, tá? E depois fazer aquelas substituições, ó, derivada da tangente é secante, ao quadrado, etc. E aí, vocês chegam a essa expressão aqui, tá? Zero. Aí, substituindo, então, a integral, fica, ó, x sobre o azinho é R2, x2, L2, colocando os limites, chega à expressão final. Então, essa aqui é mais ou menos imediata. Eu só coloquei isso para comentar a seguinte coisa. O campo de uma barra finita, ele é inversamente proporcional ao comprimento, tá? Aqui é uma coisa curiosa, porque vocês devem lembrar que a densidade, lambda, ela é calculada com uma carga total sobre o comprimento. Então, significa o seguinte, se vocês pegarem uma barra cada vez maior, a densidade vai diminuir cada vez mais com a carga constante, né? Então, se vocês forem aumentando a barra, com a carga constante, a densidade diminui, tá? Então, ocorre aqui, ó. A carga for constante, e se vocês forem aumentando esse L aqui, ó, tendendo a infinito, a gente chega a uma conclusão interessante, ó. Se vocês pegarem o campo de uma barra infinita, campo eletrostático, tá? Ele é zero, tá? Qualquer posição próxima à imediação do campo, tá? Ele seria esse limite aqui, ó, L tendendo a infinito dá zero, tá? Então, ele não teria campo nenhum. E quanto maior a barra, então, menor vai ser o campo, né, próximo dela, porque a densidade, que é Q sobre L, vai ficar cada vez menor, tá? Então, tem um desses problemas, uma dessas questões aí que eu vi lá no livro, acho que tem uma resposta errada, porque ele manda colocar em ordem crescente, e tem duas barras lá, uma maior e uma menor, tá? E ele diz que o campo da barra maior é maior do que o campo da barra menor. Então, está errado, tá? Vocês vejam que o campo da barra maior, a barra maior teria esse denominador aqui menor, tá? E a barra menor teria aliás, não. A barra maior teria o denominador maior e o inverso dele dá menor, tá? E a barra menor teria isso aqui menor e o inverso dele dá maior, tá? Então, uma barra, por exemplo, de L sobre 2 tem campo maior do que uma barra L, tá? E se vocês pegarem o limite quando L tende a infinito, ó, ele cai essa parte aqui, ó, que é desprezível. Vocês ficariam com Q sobre lambda é lambda sobre 2π epsilon 0R, tá? Para um valor não muito grande. Agora, se vocês pegarem realmente ele uma barra infinita, aí ele tende a zero, tá? Então, e o outro limite que vocês observam aqui sempre, qual é? Se vocês pegarem L tendendo a zero, o que acontece? L tendendo a zero, a barrinha encolhe, tá? L tendendo a zero, a barrinha se reduz a um ponto. E automaticamente o que acontece aqui? Ó? L igual a zero, sobra a raiz, ó, de 4R2. A raiz é 2R, ó, vezes do lado de cá, daria Q sobre 4π0R2. Tá? Então, vocês voltam aqui ao campo de um pontinho. Tá? Como eu já tinha frisado, né? Se vocês pegarem uma distância R muito grande aqui, perpendicular tendendo a infinito, em perspectiva é como se a barrinha tivesse encolhido, ficando cada vez menor. Tá? E no limite para o R muito grande, a barrinha se reduz a um ponto. Aí vocês têm uma carga pontual. E no caso aqui, ó, o limite se torna exatamente
de uma carga pontual. Fica Q sobre 4πy0 R2. Ok? Então, esses são os comentários que eu gostaria de fazer sobre isso. Agora, o problema 33, ó, ele é só a seccionamento desse aqui, tá? É só a sequência. Então, vocês cortam o lado de esquerdo, fica só com o lado direito, ele fica assimétrico, tá? Então, vocês lembram que os campos tinham um pedaço para lá e um pedaço para cá? Esse aqui desaparece. Aí ele fala para vocês calcularem a componente x e y, tá? Então, esse aqui só vai ter um pedaço, ó. Só vai ter um desses pedaços, vai ficar uma diagonal, vai ter um campo para cima e um campo para baixo, tá? Então, na verdade, ele inverte aqui, ó, ao contrário, né? Fica de cabeça para baixo. Então, o que acontece nesse ponto P aqui, ó? Vocês vão ter campos, ó, apontando nessa diagonal e não tem o outro lado, tá? Então, o campo vai ficar na diagonal, ele vai ter uma componente para baixo e uma componente esquerda, tá? E aí, se vocês fizerem a integração, tá aqui a mesma coisa do problema anterior, tá? Não vou repetir. É só a única diferença é que não tem o lado simétrico, né? E vocês fazendo as contas, tá? Aí aqui tem duas integrais, tá? Uma em seno e outra em cosseno, tá? E se vocês fizerem aquelas substituiçõezinhas, a mesma do caso anterior, vocês obtêm duas integrais triviais, ó, em seno e em cosseno, tá? E resolvendo elas, obtém um resultado, ó, que é idêntico. Então, se as duas componentes são iguais, ó, e dirigidas para baixo, a gente conclui que uma para a esquerda, outra para baixo. O ângulo que o campo faz, ó, é 45 graus, independente da posição do valor de R. Tá? Então, independente desse valor, da distância em relação ao eixo, o campo vai ser sempre diagonal, tá? Sempre diagonal, fazendo 45 graus com o eixo x. Ó. Então, a componente y, componente x são iguaizinhas. Tá? Então, o campo faz 45 graus para baixo, independente da distância em relação ao eixo.